Zada, hoje eu quero conversar, discutir com você sobre torque, amplitude de movimento e hipertrofia. Tem como correlacionar essas três variáveis, esses três conceitos, num treinamento para. Veja um bonequinho que eu estou desenhando aqui, né? Grande desenhista que sou. Para uma elevação lateral, eu vou fazendo esse boneco, e numa rosca direta, torque, amplitude de movimento e hipertrofia. Para rosca direta, elevação lateral, tem como correlacionar? Tem alguma lógica fazer isso? Tem, eu vou mostrar hoje com vocês. Fica comigo no vídeo, tu vais ver. Bom, vamos lá. Gurizada, se nós pensarmos em torque, tá? Torque é uma força rotacional. Então, torque é igual a uma força, certo? Só que essa força, por ela ser rotacional, ela gera um movimento rotatório, ela depende também, para se saber a quantidade, a intensidade, o valor do torque, é multiplicar essa força por uma distância. Força é uma massa, ok? Massa vezes o que? A aceleração, tá? Fica com esses conceitos aí básicos, nós vamos evoluir aqui. Então, imaginando que esse indivíduo aqui, ó, aqui está o ombro dele, e aqui está o braço, aqui estaria o cotovelo, um desenho bem rústico, obviamente, com a minha competência aqui, né? E aqui a mão desse indivíduo com um peso aqui sobre essa mão, certo? Se tem um peso, tem uma ação gravitacional e tem uma força da gravidade agindo aqui, e essa força é dada pela massa do peso vezes a aceleração. Imaginando aí que esse peso seja, por exemplo, de 8 quilos, tá? Então eu poderia colocar aqui, ó, 8 kg, 8 quilos, seria a força desse peso, kg, vezes a aceleração gravitacional, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Eu posso arredondar, e normalmente a galera faz isso, arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós teríamos uma força aqui, com uma massa de 8 quilos, gerando uma força de 80 newtons, ok? Ok. Temos uma força de 80 newtons aonde, João? Vamos colocar aqui, ó. Nós temos uma força de 80 newtons vetorialmente descrita agora aqui, ó. Aqui está essa força de 80 newtons. Eu vou ter 8, né? 80 newtons aqui. Mas tudo bem. Essa é a ideia, tá? 80 newtons. Então eu vou escrever de novo aqui para não ficar uma loucura. Então, 80 newtons. De onde saiu isso aí, João? Saiu desse cálculo aqui de 8 quilos de massa, vezes a aceleração gravitacional arredondada para 10 metros por segundo ao quadrado, eu tenho essa força aqui vetorialmente descrita, de cima para baixo na vertical, ok? Perfeito, beleza. Bom, eu encontrei a força. Eu encontrei a força. Agora, lembrem que eu preciso de uma outra variável, e essa outra variável é a distância. Como é que eu identifico a distância? A distância, ela, que é o braço de alavanca, o braço de torque ou o braço de momento, essa distância, para o cálculo de torque, essa distância é dada pela distância perpendicular ao vetor da resistência, esse é o vetor da resistência, até o eixo rotatório. O eixo rotatório não está aqui, então a distância que nós temos que avaliar é essa aqui. É uma distância perpendicular ao vetor da resistência até o eixo rotatório. Muito bem. Tendo essa distância aqui, eu vou colocar essa distância nesse valor e vou encontrar o torque. Então, por exemplo, nós teríamos aí os 80 newtons para cálculo do torque, correto? 80 newtons. Fiquem com esses cálculos aqui, porque depois eu vou aplicar na rosca direta, tá? 80 newtons vezes, imaginando que aqui nós tivéssemos uma distância de 70 centímetros. Aqui nós temos que transformar em metros, 0,7 metros. Muito bem, isso nos dará o torque nessa posição da amplitude de movimento, aos 90 graus de abdução do ombro, ok? É isso. Um dado importante aqui é que eu posso e devo fazer aqui uma projeção do eixo do ombro, ou seja, ou melhor, da articulação do ombro, uma projeção vertical. Vocês vão entender por que que eu estou fazendo essa projeção vertical aqui. Vejo que meus desenhos aqui são extremamente rústicos, mas dá para entender. Na sala de musculação é isso que eu preciso identificar, é essas questões. Muito bem, aqui eu teria então o cálculo final do torque. Se vocês quiserem, podem fazer aí. Newton metros por segundo ao quadrado, vocês vão encontrar agora aqui o torque gerado, multiplicando 80 newtons por 0,7, que é a distância, ok? Agora o seguinte, gurizada, vamos voltar aqui e imaginar que esse indivíduo agora ele está nesse ângulo aqui, ó. Olha lá, o cotovelo está aqui, aqui vem, e aqui está a mão, ele mudou o ponto, e aqui está o peso, perfeito? Está aduzindo o ombro agora.
Onde é que estaria a resistência? Bom, a resistência agora é vetorialmente de novo aqui, ó. Ok? Aqui nós teríamos a resistência. Agora é o seguinte, o valor em newtons dessa resistência não vai se alterar, de maneira nenhuma. Fica o valor da força é o mesmo, a massa aqui é 8 quilos, o valor em newton é 80 newtons, e aí é uma grandeza vetorial, descrita aqui por esse vetor em vermelho, de cima para baixo, essa é a ação da força. Qual é a distância agora aqui? A distância que nós encontraríamos agora aqui, ela tem que ser perpendicular ao vetor da resistência até o eixo rotatório. Então, eu posso projetar para cima esse vetor da resistência, ou simplesmente fazer isso aqui, ó. Por isso que eu projetei antes o eixo articular do ombro. Essa é a distância. Vejo que é uma distância menor do que antes. Consequentemente, vezes 0,65, 0,6, vai depender dessa distância. Só medirmos e obteríamos. O fato é que é menor. Então, com isso, o torque gerado nesse outro ponto angular, ele é menor. E se o indivíduo agora, João, ele fizer uma adução dessa forma aqui, ó. Olha lá, o cotovelo, mais uma vez, o antebraço com a mão do indivíduo aqui e um peso aqui, ó, mais uma vez lá. Vetorialmente, nós podemos descrever a força, ela vai estar aqui desta forma vetorial para baixo, e a distância, mais uma vez, gurizada, olha lá, a distância eu projeto essa distância aqui, ó, perpendicular à força até o eixo rotatório. Eu projetei o eixo rotatório. Poderia ter projetado esse vermelho para cima e eu obteria a mesma distância, mas percebo que a distância é menor, logo esse dado aqui, ele é mutável ao longo da DM. O braço de alavanca, o braço de momento, ele muda em função da amplitude de movimento, da ADM do indivíduo. A amplitude de movimento altera. João, e se o indivíduo projetar bem junto ao corpo agora? Então, vou botar um azul um pouco mais escuro para definir bem. Eu estaria com o braço aqui, cotovelo aproximado, antebraço e o peso. Na mão aqui um dumbbell, né? E aí nós podemos mais uma vez projetar, olha lá, a resistência. Sempre vetorialmente, né? Gerado pela força de 80 newtons multiplicado por uma distância. Só que agora, vejam bem que se nós identificarmos a distância até o eixo rotatório, perpendicular, né? Então, projetando. Se eu projetasse assim, ó, o que eu estava falando antes, vamos lá. Eu projeto esse vetor aqui, pessoal. Estou fazendo sobre ele. Projeto, 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 projeto para cima o vetor. Posso fazer isso? Posso também. E a distância? A distância agora, essa distância que eu encontrei aqui, vai ser a mesma que eu vou encontrar aqui, ó. Claro que o meu desenho não está totalmente retilíneo aqui, nem a ideia é só mostrar para vocês. Então, a distância, independentemente da forma que eu calculo, eu posso encontrar dessa forma. Mas vai diminuir em função da ADM, quanto mais aduzido ou mais abduzido até os 90 graus, aumenta esse braço de momento, esse braço de torque, levando ao torque final maior. Ou seja, o músculo abdutor aqui, ele vai ter que lutar, olha o termo aqui entre aspas, lutar, contra uma carga adutora representada por esse torque que nós estamos calculando aqui, ó, representada por esse torque. Então, o músculo luta contra um torque pequeno no começo da abdução, e percebam bem, vou colocar agora aqui, ó. Conforme nós vamos abduzindo o movimento até os 90 graus, esse torque vai aumentando a partir do momento, ou partindo do movimento concêntrico com o braço junto ao corpo, com o membro superior esquerdo, aqui no caso, junto ao corpo, e eu vou abduzindo. Conforme eu abduzo, esse torque descendente, adutor, ele aumenta. Logo, o esforço do músculo deltoide, que é o motor do movimento junto com o supraespinal, vai aumentar até os 90 graus. Perfeito? Então, nós já estamos vendo uma relação da ADM com o esforço muscular. E aí que nós temos que discutir o ponto de descanso. O que que seria o ponto de descanso? É uma ADM, que eu posso agora representar essa ADM menor aqui embaixo. Essa aqui, ó. Então, eu vou colocar numa outra cor para a gente poder identificar bem, ó. Essa outra ADM aqui, ó. Essa outra DM, aqui embaixo, percebam que nós teríamos aqui, para esses ângulos, braços de momentos pequenos, logo torques pequenos, de esforço contra o deltoide. Ou seja, é uma amplitude de movimento que nós chamamos de ponto de descanso, porque cai vertiginosamente o torque opositor ao torque muscular, que é o torque do peso, se opõe ao torque muscular, logo o esforço muscular nessa DM aqui é muito baixo. Então, tem alguns estudos que saíram que o músculo trabalhar mais alongado é mais eficiente e com amplitude total seria mais eficiente, mas saíram outros estudos que com amplitude parcial é mais eficiente. E aí, com qual que eu fico? Eu diria o seguinte, quando que essa amplitude parcial está sendo usada?
A amplitude parcial está sendo usada nesses ângulos aqui em cima, por exemplo, uma amplitude parcial aonde a tensão muscular sobre o deltoide é elevada, seria essa amplitude, aonde a ação muscular é elevada aqui? Ou seria uma amplitude de ADM, uma amplitude de movimento, aonde o torque que se opõe ao esforço muscular, ao torque muscular é baixo aqui? Porque isso tudo tem uma relação com a tensão muscular gerada. Pensem bem, raciocine. Se a hipertrofia é multifatorial, é crônica e ocorre ao longo do tempo, mas depende de uma variável, a tensão muscular, ela é uma variável importante no processo hipertrófico. Se eu trabalhar em ADMs parciais, mas dentro dessa amplitude, eu trabalho com tensão muscular sempre bem forte com relação à musculatura. Porém, se eu trabalhar com ADM curta, mas nessa ADM de baixo aqui, eu vou trabalhar com ADMs bem baixas, em termos de intensidade de esforço. Logo, talvez não seja tão interessante essa ADM processo hipertrófico, essa ADM parcial também seja. E se eu trabalhar aqui com uma ADM completa, colocando aqui, e a completa considerando até os 90 graus, essa ADM, eu também utilizo ponto de descanso, pontos ou ADMs onde o torque é menor, mas eu também vou a outros pontos angulares aonde o torque é maior. Então, eu trabalho numa amplitude maior, onde eu tenho uma variação bastante grande desse torque. Talvez seja interessante ter um momento de alívio de tensão e um momento de intensidade da tensão. Se eu trabalhar somente nesse ângulo aqui, parcial, eu não tenho alívio nunca para a tensão. Talvez para um indivíduo mais avançado seja interessante. Trabalhar em ângulo sem ponto de descanso para se trabalhar fortemente. Talvez para um iniciante seja interessante eu trabalhar com uma DM mais baixa, pensando em capacitar esse indivíduo de gradativamente ele aumentar a ADM, por exemplo, até esse ângulo, depois ele aumentar a ADM até esse ângulo, depois ele aumentar a ADM até esse ângulo, ou seja, ele aumentando. Então, para o iniciante, talvez começar com uma ADM próxima ao ponto de descanso e utilizando o ponto de descanso, pode ser interessante. Mesmo pensando em hipertrofia, eu vou aumentando a tensão muscular, dando a ele maior torque opositor ao trabalho do músculo e cada vez tensionando mais esse músculo, a partir de um conceito simples, básico de biomecânica que eu estou aplicando aqui, de torque. Para avançados, eu já posso partir para ADMs parciais, mas aonde eu não alivio a tensão é forte o tempo todo. Para outros indivíduos, talvez seja interessante trabalhar com tensões fortes, nesses ângulos aqui, mas também ir para tensão menor. Então, a cada repetição, eu tenho uma variação bem grande da tensão. Eu causo uma variação ao longo da amplitude de movimento. Talvez por isso que os estudos sobre ADM e hipertrofia muscular sejam, em alguns aspectos, contraditórios, porque nós temos que analisar o exercício e analisar se a amplitude foi total, trabalhando desta forma aqui, uma amplitude total trabalhando desta forma, ou se foi uma amplitude parcial trabalhando nesse ângulo aqui, ou ainda se foi uma amplitude parcial trabalhando nesse outro ângulo. Então tem que ser olhado, porque a tensão muscular é um dos elementos hipertróficos, o grau de tensão que o músculo é submetido durante seu treinamento, durante um volume load, durante um TUT. E aqui nós estamos vendo um prisma, um viés biomecânico que mostra que essa tensão pode ser mais baixa, próximo ao ponto de descanso, pode ser mais alta, próximo ao stick point, no stick point, como é esse caso, e pode variar muito ao longo da amplitude, principalmente uma amplitude maior de movimento, onde o músculo alonga em curta, mas entra em pontos maiores de descanso. Aqui o músculo trabalha mais alongado, aqui ele trabalha mais encurtado, mas são amplitudes parciais de movimento. Qual o melhor? Haveria o melhor? Isso talvez traga essa variabilidade de respostas com relação à amplitude de movimento e ao processo hipertrófico, porque eu acho que falta uma interpretação também se utilizou amplitude parcial e se utilizou amplitude total, em que momento se utilizaram essas amplitudes. Sobre essa questão, tem esse link, esse card que eu estou colocando agora aqui, a superior à direita da tua tela, aonde eu mostro isso em outros exercícios também com essa questão da amplitude muscular, que eu gravei uma série sobre hipertrofia e um dos pontos discutidos é a amplitude de movimento, que ela sim tem que ser considerada também como mais um elemento hipertrófico. Essa aula está fazendo esse debate, essa videoaula tenta fazer esse debate com um desenho extremamente é, anti-artístico, mas espero que seja informativo, certo? Que o desenho realmente é muito anti-artístico. Acho que é o mínimo que eu posso falar desse meu desenho aí. Se o Rogério gosta da Anatomia Fácil ver isso, ele tem um infarto, né? Mas eu acho que está valendo para poder informar para vocês.
E também é bacana dar uma olhadinha nesse card aí dessa playlist, aonde eu apresento agora, de novo, superior à direita da tela aqui, um outro card com uma outra playlist com todas as outras variáveis de hipertrofia. Só que essa variável é a amplitude de movimento, tensão muscular e a relação que possa ter com esses estudos que às vezes são divergentes na literatura. João, e a rosca direta que tu falaste que ia colocar? Essa videoaula já se estendeu muito, e se eu fizer uma análise agora da rosca direta aqui, certamente já deve ter gente vazada do vídeo, haverem mais pessoas fazendo o vídeo, então eu vou deixar isso para uma próxima videoaula para a gente analisar. Então, a próxima videoaula dessa playlist, fica ligado. Eu vou analisar a rosca direta nesse prisma também, trazendo em pauta as mesmas condições de análise. Esse vídeo agregou, contribuiu contigo, metralha um like, me dá uma força aí, te inscreve no canal e divulga. É o que eu te peço como retribuição de ter ajudado nessa videoaula, que eu espero, sinceridade, mesmo com uns desenhos tão anti-artísticos, poder ter te ajudado na interpretação de torque básico, braço de momento básico na elevação lateral e a tensão que pode ser gerada e as confusões ou divergências que existem na literatura sobre hipertrofia e amplitude muscular e amplitude de movimento relacionado ao torque. É um elemento a ser pensado. Não estou aqui trazendo verdade dogmática, mas é um elemento a ser pensado. Valeu, gurizada. Então, imperdível a nossa próxima videoaula dessa playlist, hein? Fica ligado aí. Logo, logo ela tá saindo. Valeu, um abraço, tamo junto.